Olá a todos, vou apresentar o meu resumo na 38ª Reunião Nordestina de Botânica, que tem como título Identificação da Flora do Meio Norte do Brasil por estudantes do ensino médio do campo e da cidade. Sua autora, Janaí, e os coautores Bruno, Clarice e Maria Jaislane. O Brasil é um país tropical, que possibilita a adaptação de plantas originárias de várias partes do mundo. Ele tem o seu território muito extenso, com diversos tipos de climas. Então, nesse contexto, muitas plantas elas foram introduzidas e se desenvolveram facilmente durante o período de colonização e povoamento do país. A biologia, especialmente a botânica, elas vão trabalhar informações importantes sobre as vegetações existentes, mas muitas vezes esses conteúdos podem ser vistos pelos jovens como entediantes e desestimulantes. Então, para mudar isso, esses autores propõem inserir a ciência das plantas de forma interdisciplinar, para que as plantas elas passem a ser vistas como componentes ativos dos sistemas biológicos e sociais. Então, além disso, é possível observar o distanciamento que existe entre homem e natureza, principalmente na faixa etária dos jovens, que acaba afetando diretamente o conhecimento sobre as espécies vegetais locais. Diante disso, objetivou-se avaliar a habilidade de alunos do ensino médio, do campo e da cidade quanto à identificação de plantas nativas e exóticas do meio norte do Brasil. Essa pesquisa foi uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. Foi realizada em 2 unidades educacionais de ensino, sendo uma escola do campo e uma escola da cidade. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário com perguntas de gênero, local de residência, faixa etária, se participavam de atividades agrícolas, sobre o conceito de plantas nativas e exóticas, além da identificação das plantas, usando pranchas. Dessas 20 espécies vegetais, 12 eram nativas e 8 eram exóticas. Os sujeitos da pesquisa, eles foram os alunos do 3º ano do ensino médio, sendo 21 alunos de cada escola. E a análise dos dados foi através da elaboração de gráficos, analisando os dados sempre de forma comparativa, comparando o campo e a cidade. Então, com base nessa pesquisa, observou-se que existe mais participantes do gênero masculino na escola do campo e mais do gênero feminino na escola da cidade. E em relação à idade, constatou-se que no campo, os alunos têm idades mais avançadas que na cidade, para a faixa etária de 18 a 25 anos. Quanto à moradia, os estudantes do campo moravam no campo e os da cidade moravam na cidade. Sobre as atividades agrícolas, um aspecto importante, cerca de 80% dos alunos do campo realizavam, contrariamente, menos 30% da cidade tinha essa ocupação. E sobre o conceito de plantas nativas e exóticas. Para plantas nativas, quase 40% do campo e pouco mais de 40% da cidade afirmaram saber. E plantas exóticas, cerca de 35% e quase 50% da cidade afirmaram saber o que seria planta exótica. Então, planta nativa, segundo esses autores, são naturais de uma determinada região, adaptam-se facilmente e oferecem resistências às variações climáticas e às ameaças de pragas agrícolas. E planta exótica, segundo esses outros autores, refere-se às espécies que não pertencem naturalmente a uma dada região, mas que se adaptam em áreas distintas da sua origem. Esse é um gráfico da identificação das plantas nativas e exóticas. A identificação, sobre essa identificação, os alunos do campo nomearam 12 espécies, enquanto os da cidade nomearam 13, e dessas espécies o maior reconhecimento foi de plantas nativas. A planta mais conhecida nas 2 escolas foi o caju, que teve 100% de reconhecimento. E pelos alunos do campo, mais 4 plantas tiveram 100% de reconhecimento. E para os alunos da cidade, romã, pitomba e goiaba foram bem conhecidas, acima de 90%. No comparativo, os alunos do campo eles obtiveram resultados superiores. Então, os alunos do campo eles vão ter mais conhecimento para a maioria das plantas, pelos valores de acerto das 12 plantas nomeadas, comparando aos alunos da cidade. Então, conclui-se que no campo vai ter mais alunos acima da faixa etária, destacando aí a distorção idade e série. E sobre o conceito de nativas e exóticas, poucos alunos das 2 escolas eles conseguiram conceituar corretamente. E as espécies mais conhecidas são aquelas que possuem fruto, como por exemplo o caju, que é uma planta nativa e foi reconhecida por todos os alunos, mostrando aí um condicionamento pela finalidade alimentar. Então ficou exposto que o conhecimento dos alunos do ensino médio sobre a flora nativa e exótica local é bem baixa. Então é importante trabalhar o ensino de botânica no ambiente escolar para despertar o interesse pelo cultivo e preservação da flora. Essas foram as nossas referências. E obrigada.